Entrando agora especificamente no processo, né, de alocação dos recursos ou de desinvestimentos dos recursos, a gente precisa lembrar que esse é um dos momentos mais decisivos e para a gente fazer uma decisão de investimento, para a gente tomar uma decisão de investimento, a gente precisa analisar os cenários econômicos, avaliar as oportunidades e os riscos, além do alinhamento estratégico daquele investimento que a gente está fazendo, de acordo com os nossos objetivos previdenciários. E aí, por mais que, né, tanto a resolução do Conselho Monetário Nacional quanto a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência sejam aí o nosso arcabouço regulatório, essa nossa decisão ela precisa ser muito bem embasada. Qual que é a motivação por trás da escolha? Se a gente está escolhendo aí um intermediador financeiro para poder aplicar os recursos, por que eu estou fazendo isso através de um fundo de investimento, ou se então eu vou alocar esse recurso diretamente num ativo financeiro junto à instituição financeira. Então, tudo isso, todo o meu processo de motivação, ele precisa estar bem claro. Se eu escolher também, existem uma gama de intermediários financeiros disponíveis no mercado. Então, por que eu estou escolhendo determinado prestador de serviço e não outro? Quais são os meus critérios a eu escolher determinado prestador de serviço, determinada instituição financeira para alocar os meus recursos? E aí, por que eu vou preferir adquirir um determinado ativo financeiro através de uma corretora, ao invés de adquirir diretamente lá da instituição financeira? Então, por isso, uma comparação entre as taxas praticadas pela corretora e pela instituição financeira emissora daquele crédito é uma prática essencial no momento da nossa alocação de recursos. Né? E aqui destacando o que diz lá a resolução do Conselho Monetário Nacional, o gestor, né, de recursos do regime, ele tem a obrigação de realizar consultas em entidades amplamente reconhecidas por sua idoneidade, ou seja, né, pela sua transparência, pelas suas boas práticas dentro do mercado financeiro. E todos esses critérios também valem para quando a gente faz a aplicação direta em títulos públicos, né, títulos registrados no sistema Selic, né, da instituição que nós estamos usando como intermediária para aquisição desses títulos. E lembrando que qualquer tomada de decisão ela precisa, né, de um registro formal na ata do órgão colegiado responsável por essa tomada de decisão. E lembrando, né, que todas as nossas movimentações financeiras elas precisam ser registradas nos nossos formulários de APR, né, que são as nossas autorizações de aplicação e resgate, além de registrar, né, quem são os responsáveis por toda essa operação. Os nossos formulários de APR devem conter aí as razões que motivaram tais operações, conforme lá o modelo constante aí no site do Ministério da Previdência Social. Além de tudo isso, a gente precisa manter, né, a constante avaliação e monitoramento das nossas aplicações financeiras. Isso é essencial para o bom funcionamento do nosso instituto e também para uma boa condução dentro das nossas estratégias de investimento. O monitoramento dos nossos investimentos ele se torna fundamental devido às dinâmicas do mercado financeiro. Então a gente precisa sempre adaptar, né, os nossos investimentos a todas essas questões do mercado financeiro, principalmente para garantir aí a sustentabilidade do nosso RPPS. No parágrafo 180, esse parecer ressalta que o gestor do RPPS ele tem um dever fiduciário, ou seja, ele tem a obrigação de agir no melhor interesse dos segurados do regime. É obrigação do gestor do RPPS, que atua na área de investimentos, garantir que o direito dos segurados e as necessidades dos segurados vão ser respeitadas, porque o segurado ele não está atuando ali diretamente nessa aplicação de recursos. Então, cabe àquele responsável por esta aplicação garantir toda a transparência, diligência e uma gestão prudente dos recursos que pertencem a essa coletividade dos servidores efetivos que contribuem para o RPPS. Não é um patrimônio particular, não é um patrimônio do ente federativo. É um patrimônio que pertence a todo o conjunto de servidores efetivos.
Por isso é obrigação do gestor do RPPS trabalhar sempre com esse direcionamento. Cabe a ele zelar por esse patrimônio. Entrando agora nessa outra seção que fala sobre outras questões a serem observadas nas aplicações dos RPPS, esse parecer ele vai falar aqui um pouco primeiro sobre o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB, né, na prática, nós estamos emprestando dinheiro para o banco. O CDB ele possui garantia do Fundo Garantidor de Crédito, porém até um certo limite. O limite ele é de R$ 250 mil por instituição, limitado a R$ 1 milhão a cada 4 anos. Então, o que o parecer ressalta é que, apesar dessa garantia do Fundo Garantidor de Crédito em relação ao CDB, o RPPS precisa ficar atento, porque esse limite em relação ao volume de recursos que é movimentado pelo RPPS, ele é muito baixo. Então, na verdade, o Fundo Garantidor de Crédito, nesse caso, ele não configura uma proteção para o Instituto em relação ao risco de crédito. Então, não basta a gente contar com esse Fundo Garantidor de Crédito, devido ao volume de recursos que o RPPS movimenta. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Agora, detalhando um pouco mais sobre a letra financeira, ele chama a atenção aqui em relação à letra financeira subordinada, que quer dizer que o cliente só vai receber o valor que investiu depois que a instituição pagar os seus outros credores. Então, quando o RPPS aplica em letra financeira, primeiro ele precisa ficar atento a isso, se caso é uma letra financeira subordinada. Se for subordinada, ela implica em um maior risco de crédito. Os riscos da letra financeira eles são semelhantes ao do CDB, porque é um instrumento de renda fixa. A letra financeira ela não possui o fundo garantidor de crédito que o CDB possui, porém, no caso da letra financeira, ela funciona como uma debênture e mais para as instituições financeiras, né, para os bancos de uma maneira geral. E a letra financeira ela tem uma prioridade de recebimento em relação aos outros ativos, como o CDB, por exemplo. Em relação à letra financeira, é um importante ativo aí de diversificação, principalmente porque é um ativo de longo prazo, possui risco de liquidez. A letra financeira ela possui um prazo determinado, geralmente varia de 2 a 5 anos essa aplicação. Então a gente precisa ficar atento. Quando você está investindo numa letra financeira, você está emprestando dinheiro para aquela instituição bancária. Então, além do risco, né, de crédito geral do mercado, que a gente chama de risco soberano, você também está incorrendo no risco específico daquela instituição financeira. Lembrando que a gente só pode investir em CDB ou letra financeira das instituições classificadas no segmento S1, S2 ou S3 do Banco Central. E uma boa maneira da gente consultar isso aqui é a lista exaustiva divulgada pelo próprio Ministério da Previdência. Aqui no parágrafo 217, o parecer ele vai falar sobre o estudo de ALM. O estudo de ALM é um estudo que é realizado aí por empresa especializada para fazer uma comparação entre o meu passivo, ou seja, quais são as minhas obrigações e quais seriam os melhores títulos, quais são os melhores produtos financeiros para mim poder aplicar de acordo aí com o meu passivo. O estudo de ALM ele é muito importante, principalmente quando a gente está considerando esses títulos, como os títulos públicos federais ou até mesmo os títulos de instituições privadas, como as letras financeiras, que têm um prazo determinado para resgate. Então, a ALM ela vai me demonstrar, né, de acordo com o meu passivo, com as minhas obrigações previdenciárias, quais os melhores produtos de investimento se encaixam nisso aí. Apesar de hoje não ser um estudo obrigatório, ele se torna um estudo muito importante, principalmente para a minha gestão aí do meu patrimônio. Mas, independentemente do estudo de ALM, a própria portaria enfatiza aí que todos os meus investimentos eles precisam estar de acordo com a análise das minhas obrigações previdenciárias, com a análise do meu passivo. Ou seja, antes de eu realizar qualquer tipo de aplicação, principalmente que tem um prazo para resgate, eu preciso analisar quais são as minhas obrigações.
Além disso, né, um importante instrumento é a nota de rating das instituições financeiras em que eu vou aplicar os meus recursos, porque se torna um importante instrumento para mim realizar uma análise do risco que eu estou incorrendo junto àquela instituição financeira. Outro ponto importante que eu preciso considerar é sempre a análise em relação ao risco e retorno. Toda vez que eu vou incorrer em um determinado risco dentro de uma aplicação financeira, eu preciso saber se o retorno esperado em relação àquele investimento ele vai compensar o risco que eu estou correndo. Então, eu preciso estar sempre atento nessa relação entre o risco e o retorno das minhas aplicações financeiras. Além disso, o parecer também ressalta aí a necessidade de diversificação dos investimentos, que é uma regra fundamental aí contida na Resolução 4963. Por isso que ela nos dá aí diversos segmentos. Também nós temos aí limite de concentração de recursos em uma determinada instituição financeira, em um determinado fundo de investimento, justamente para que eu possa realizar essa diversificação a fim aí de mitigar os meus riscos. Lembrando que o RPPS ele tem que manter o registro digital de todos os documentos aí que suportam a sua tomada de decisão em relação à aplicação dos recursos. Ressaltando mais uma vez, né, que o RPPS ele só pode aplicar em ativos considerados de baixo risco de crédito. Entrando agora, né, na seção de recomendações para o processo decisório de aplicações de recursos, vai tratar aqui principalmente da fiscalização dos regimes próprios por parte aí do Ministério da Previdência e também por parte dos tribunais de contas. Por isso, dado ao peso, né, de todo esse processo estratégico de decisão de alocação de recursos, existe uma fiscalização muito rígida em relação a todo esse processo. Por isso há necessidade da gente manter aí sempre todo esse processo de decisão de investimentos registrados de forma digital. Essas fiscalizações são realizadas por amostragem e, caso seja necessário, a gente precisa apresentar toda a documentação que consolida, que comprova, que balizou a nossa decisão de investimentos. Aqui ele elenca uma série de questões que a gente precisa considerar no nosso processo. Como foi esse processo de tomada de decisão? Então, assim, houve análise dos prestadores de serviço, foram pesquisados aí atos ou fatos relevantes sobre aquele fundo, sobre o gestor, sobre, né, todos aqueles envolvidos na gestão daquele fundo. Pesquisa na internet mesmo. Analisar outros investidores, como surgiu a ideia de aplicar. A gente buscou por esses produtos, foi uma busca do RPPS, foi uma sugestão de membros dos órgãos colegiados, foram outros servidores que sugeriram, ou foi a consultoria, ou foi apresentado aí por meio dos distribuidores desses produtos de investimento. Elaboração de estudo técnico, avaliação dos ativos, da saúde financeira dos emissores dos ativos, os prazos de carência, se as empresas ali que fazem parte daquele fundo ou daquele produto, se o volume de recursos está compatível com o tipo dessas empresas, como estão aí o gestor e o administrador do fundo. A gente não pode aplicar em fundos com pouco tempo de existência, que não tem histórico de rentabilidade. Tudo isso precisa ser registrado no nosso formulário de APR, com a motivação, bem como a justificativa por determinada instituição financeira, realizar o credenciamento de todos os prestadores de serviços, demonstrar que as aplicações foram analisadas adequadamente e aprovadas pelos órgãos colegiados, não aplicar em fundos que possuem históricos de problemas em outros ativos, comprovar que foram avaliadas outras opções e principalmente atestar a compatibilidade das aplicações com os nossas obrigações previdenciárias, com o nosso passivo. Falando ainda dos documentos que a gente precisa enviar, né, o DAIR, que é um demonstrativo mensal que a gente manda aí junto com todas as nossas APRs mensalmente para o Ministério da Previdência, que mostra aí o posicionamento mensal da nossa carteira de investimentos, o DEPIN, que é o formulário eletrônico que é baseado na nossa política de investimentos, que vão mostrar aí
quais vão ser as nossas estratégias de recursos. E a gente precisa estar sempre atento ao envio desses documentos periódicos, porque é através deles que o Ministério da Previdência vai aí comprovar que a nossa condução das nossas estratégias de investimento está sendo bem feita. Por fim, gente, qual que é a conclusão desse parecer? Primeiro é a necessidade da gente ter uma avaliação criteriosa acerca da viabilidade de qualquer produto de investimento que a gente vai estar aplicando. Quais são as 3 etapas que a gente precisa seguir em qualquer processo de investimento? A primeira delas, política de investimentos, ela que vai balizar todas as nossas ações ao longo do ano. Depois disso, credenciamento das instituições financeiras, para mim saber onde eu estou aplicando, com quem eu estou aplicando, e entender quem é aquele intermediário financeiro ou aquele prestador de serviço que eu estou trabalhando com ele. E por último, eu chego aí sim no meu processo de tomada de decisão de um investimento. Eu vou investir, eu vou resgatar ou eu vou manter aquele investimento. Essa decisão ela tem que ser muito bem embasada tecnicamente, tem que estar de acordo aí com as minhas obrigações previdenciárias, com o meu passivo, e eu preciso levar sempre em conta em qualquer decisão de investimento que eu vou tomar. Segurança, ou seja, eu preciso analisar todos os riscos envolvidos nessa operação, eu preciso analisar a rentabilidade, porque precisa estar de acordo com o meu objetivo de rentabilidade, ou seja, minha meta atuarial, minha meta de rentabilidade e liquidez. A hora que eu precisar pagar benefício, esse recurso vai estar disponível para mim pagar benefício? O objetivo do Instituto é pagar benefício. Então, se o recurso não estiver disponível no momento que eu vou precisar para pagar benefício, não justifica eu aplicar naquele recurso. Ele precisa estar disponível a hora que eu precisar. Lembrando que toda decisão minha de investimento ela precisa ser registrada em ata e aprovada aí pelo órgão colegiado responsável. Em muitos casos aí é o comitê de investimentos, em outros casos pode ser aí o meu conselho deliberativo, mas precisa sempre estar registrado em ata quem foram os responsáveis por essa decisão de investimento e como foi tomada essa decisão de investimento. A parte de investimentos nos nossos regimes próprios, ela é muito importante porque ela está ali para ajudar a garantir a sustentabilidade do nosso regime. Então, portanto, ela precisa ser tratada com toda a atenção necessária. A gente precisa estar muito atento a essa parte dos nossos investimentos. E aí, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa aqui desse parecer que você observou e não foi comentada aqui nesses vídeos? Não deixe de postar aqui nos nossos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.